estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo seu testemunho de Jesus Cristo. Versículo 11, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Glória a Deus, somente aqui. Meus irmãos, se a irmã quiser fazer um fundo do teclado aí na guitarra, fica à vontade, não atrapalha não, tá? Prega junto comigo. Meus irmãos, igreja do Senhor, estamos aqui nesse quarto elo desta campanha, a qual os irmãos oraram a Deus e Deus direcionou os irmãos para estarem aqui com este propósito. E diante da palavra de Deus, nós aprendemos que propósito com Deus é coisa muito séria, irmãos. A partir do momento em que a gente faz uma promessa para Deus, um propósito, campanha, é coisa séria. Desde a minha infância eu fui ensinado assim. E hoje, infelizmente, nós não vemos esse temor em muitas pessoas. Mas eu quero enfatizar aqui os irmãos que esta campanha nesse quarto elo, e eu louvo a Deus que antes de findar a campanha a gente já ouviu testemunhos aqui nesta noite, testemunhando do poder de Deus. Há quem diga que é somente uma geladeira, irmãos, mas é uma bênção de Deus. Que fosse uma coisa mais barata, mas não importa, o importante é que nós vemos Deus trabalhar nas mínimas coisas. Aleluia! Deus cuida do crente, irmão, nos mínimos detalhes. Para edificar a fé dos irmãos, antes de entrar na palavra, eu me lembro que eu estava num momento difícil financeiramente na minha vida, e eu fui pregar numa igreja, irmãos. Eu estava com o meu óculos de grau quebrado. Uma perna dele estava quebrada, e na hora de pregar eu colocava ele ali, disfarçava, mas eu não deixava de anunciar o Evangelho. E eu falei: Senhor, eu tentando me organizar para comprar o óculos, mas com algumas dívidas, e nunca dava, mas eu nunca deixava de ir para propagar o Evangelho do Senhor. Aí eu fui numa igreja, e quando eu cheguei em casa, irmãos, eu coloquei a mão no bolso, eu tinha esquecido o óculos lá na igreja. Pensa numa vergonha, meu óculos quebrado. Aí o pastor da igreja me mandou uma mensagem: Pai do Senhor, varão. Eu falei: é o óculos. Ele vai falar do óculos. Você esqueceu aqui um óculos. Bom, eu acho que é um óculos. Aí vai eu, irmãos, todo sem graça. O pastor pegou esse óculos: eu não vou te devolver esse óculos aqui não. Por quê, pastor? Ele: amanhã você vai numa melhor ótica de Angra dos Reis. Aleluia! Escolhe o óculos, porque eu vou te abençoar. Glória a Deus! Eu me lembro, pastor Valquim, que esse irmão, ele me mandou uma mensagem quando ele me convidou para pregar, e ele falou: irmãos, eu estou passando um momento difícil aqui na congregação, e a gente não tem condição de te ofertar. Eu falei assim: pastor, fique em paz, porque eu não sou movido a dinheiro, eu vou fazer a obra do Senhor. Deus tem abençoado, meu carro está com combustível, a gente vai aí, pastor, não importa. Numa outra oportunidade, se Deus abençoar, amém. Se não, aí eu fui, irmãos, sem não recebi oferta naquela noite. E ele foi lá, passou no cartão dele e comprou um óculos zero para honra. Aleluia! Às vezes, se eu fosse com interesse em oferta, eu não pregaria aquela noite. Mas por causa do meu coração em fazer algo do Senhor, Deus me abençoou com um óculos novo para honra e glória do Senhor. É só para edificar a sua fé, irmãos, que vale a pena ser fiel, vale a pena servir a Deus. E aqui, irmãos, no texto ao qual os irmãos escolheram, no livro de Apocalipse, todos nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro escatológico. Todos nós sabemos que o livro de Apocalipse, ele é um livro conhecido como a doutrina das últimas coisas. Por que, presbítero Wesley? Porque aqui nós vamos encontrar profecias que estão relacionadas à volta do Senhor, à volta do Filho de Deus. E aqui o versículo-chave que os irmãos escolheram, ele se resume nada mais do que a confirmação da volta de Cristo Jesus. Aleluia! A volta de Cristo Jesus, irmãos, não é uma história de carochinha,
mas a volta de Cristo Jesus é uma realidade da igreja de Cristo Jesus. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que acreditamos em Cristo Jesus, estamos vivenciando os últimos dias na face da terra, irmãos. A cada dia que passa, a gente vê tanta coisa acontecer por aí, às vezes a gente fica assustado, mas quem conhece a palavra de Deus sabe que isso é cumprimento da palavra de Deus, que Jesus Cristo vai buscar uma igreja, mas não uma igreja despreparada, uma igreja preparada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E Paulo aqui, irmãos, João aqui, irmãos, ele está sendo lançado numa ilha por nome de Patmos. Porque João, quem era João? João, irmãos, não é o João Batista, porque na Bíblia nós encontramos dois João. Não é o João Batista que estava anunciando no deserto que a sua mensagem era raça de víboras. Não é esse João. Esse João aqui é o João amado. Por que João amado? Porque esse João aqui, ele é conhecido como o discípulo amado. O discípulo a qual tinha uma intimidade diferente com o mestre. Ele tinha tanta intimidade com o mestre que você vai ver que na mesa, na Santa Ceia ali com Cristo na mesa, ele tinha tanta intimidade, irmãos, que quando Jesus naquela ceia, ele vai indicar o traidor, dizendo que um deles ia trair, João estava perto de Jesus. Aleluia. João estava sentado ao lado de Jesus e ele debruça a sua cabeça no peito do mestre. Por quê? Porque ele tinha uma intimidade com Jesus. Então nós vemos que esse João, ele tinha uma promessa. E que promessa é essa, presbítero Wesley? João tinha uma promessa em que quando chegasse o seu último dia de vida, João não ia morrer nas mãos do homem, mas João ia morrer de morte natural. É isso mesmo, irmão. João tinha uma promessa. E nós vemos aqui que João é lançado na ilha de Patmos, mas não só na ilha de Patmos, João também ele vai passar por várias coisas que vão tentar tirar a vida de João, vão tentar jogar João num caldeirão de óleo fervendo, mas ali aquele caldeirão de óleo fervendo não mata João, não fere a sua carne, não acontece nenhum mal nenhum. Da mesma maneira que quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da fornalha, que aquele fogo não queimou aqueles três homens, João foi da mesma maneira, irmãos. Ele estava dentro daquele caldeirão, foi lançado e nenhum mal lhe acometeu. Por quê? Porque a mão do Todo-Poderoso estava. Estamos vivendo numa sociedade a qual nos últimos dias, irmãos, Deus tem permitido que enfermidades estão pairando sobre a terra. E às vezes nós nos amedrontamos e até mesmo diminuímos o nosso Deus diante de uma enfermidade. Irmãos, nós servimos um Deus que nos criou e a Bíblia diz que os nossos dias são contados na face da terra por Deus, porque Deus é que dá vida, é que tira. Ao que é uma enfermidade, presbítero Wesley, para o nosso Deus, o que era um câncer para o nosso Deus, e às vezes, irmãos, isso me deixa chateado, isso me deixa triste. Por quê? Porque nós servimos um Deus que opera a cura. Eu ainda acredito, irmãos, e vou continuar acreditando no Deus que pode curar toda a enfermidade. Só que nós vemos pessoas que infelizmente parece que desvinculou um pouco do céu, e quando vem algum irmão no hospital passando por uma enfermidade, aí o médico dá uma palavra e a palavra do médico parece que é o suficiente para decretar a vida daquele servo de Deus. Só que ele não sabe que a vida dele não está na mão do médico, a vida dele não está na mão do homem, mas a nossa vida está na mão do Deus. Aleluia! E o Deus de Jacó. Glória a Deus! O médico disse que está na terminal. O médico disse que não tem mais jeito. Não, o médico pode
dizia, mas a última palavra quem dá é Deus. O que é um câncer para o meu Deus curar? Não é dizer da boca para fora, quando muitos estão dizendo por aí, dizendo que Deus curou e Deus não curou. Não, eu estou dizendo que é orar e acreditar que Deus pode operar o milagre, mas é orando, intercedendo, entregando na mão de Deus. Aleluia. A palavra do homem não pode, irmão, ser a última palavra na vida do crente, mas é a palavra de Deus. Eu aprendi uma coisa: enquanto tem vida, tem esperança. Eu estou com uma tia que está pelos médicos em estágio terminal de câncer, irmã da minha mãe. Ela está com câncer, ela está fazendo quimioterapia, está fazendo todos os processos. E quando eu vou visitar ela, irmãos, eu não vou visitar ela como se eu estivesse despedindo dela, não. Eu vou para liberar uma palavra profética de cura. Aleluia. Tira minha tia, eu não posso vir aqui como pregoeiro da palavra, como servo de Deus, que crê no Deus milagre e acreditar na palavra do médico. Aí algumas pessoas da família vêm dizer assim: não tem mais jeito, olha, não cria expectativa não. Eu falei assim: olha, você me desculpe, minha prima, não é criar expectativa, mas nós servimos num Deus que é Ele que dá a última palavra. Enquanto Deus não der a última palavra, eu não paro de orar, eu não paro de jejuar. Glória a Deus. Por que, presbíteros, eu faço isso por experiência própria? Se eu fosse pela palavra dos médicos, não estava nem vivo mais. O Wallace sabe, pastor Valquim sabe, eu sofri um acidente não, o demônio me colocou um espírito de depressão alguns anos atrás, na minha adolescência, fez eu jogar o carro numa pulseira. Eu tomei 44 pontos na minha cabeça. O médico olhou para minha mãe e disse: olha, se esse menino sobreviver, ele fica numa cadeira paraplégico e nunca mais anda. A minha mãe, serva de Deus, crente que ora, diz: a tua palavra é essa, mas eu creio no Deus que dá a última palavra. Hoje eu estou aqui. A última palavra em alguém na tua vida é Deus. Ah, mas o médico diz que não tem mais jeito, essa enfermidade. Não acredita, acredita em Deus. Quando Deus determinar, aí sim, irmãos. Não desista de alguém da sua família. Então João tinha uma promessa, e essa promessa que João tinha, irmãos, era uma promessa que mão de homem nenhuma ia tirar a vida de João. Só que Satanás vai tentar de todas as formas. Ah, joga João na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, irmãos, era uma ilha como o governador daquela época colocava feras. E essas feras eram exatamente para quê? Para matar, para devorar. Então quando eles chamam João naquela ilha de Patmos, o propósito do homem quando joga João na ilha de Patmos era com que as feras cometessem, matassem João. Mas o propósito de Deus quando João vai ali para a ilha de Patmos era estabelecer uma promessa de Deus e um anúncio para as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Aleluia. Enquanto o homem está planejando a morte, Deus está planejando a promessa. Glória. Enquanto o homem está planejando a morte, eu vou colocar ele lá porque lá ele vai morrer. Aí Deus está dizendo assim: é no lugar onde o ser humano achou que ia morrer que eu estabeleço uma promessa. Aí eu vou para a primeira de José, eu vou jogar José no Egito, ele vai virar escravo. Aí Deus está dizendo: é lá no meio da escravidão, é lá onde vão pensar que ele morreu, que eu vou levantar como governador, eu vou salvar a terra, eu vou cumprir a minha promessa. Aleluia. Deus sabe trabalhar. Aí quando joga João na ilha de Patmos, João, irmão, vai ter um privilégio. Quais são os privilégios que João tem? João tem uma experiência de ver Cristo Jesus encarnado. Ele conhece Cristo Jesus, porque Jesus tinha 2 naturezas: a natureza humana, 100% Deus, e ao mesmo tempo 100% homem. Então João tem o privilégio de conhecer a natureza humana de Jesus, e João tem o privilégio de conhecer
Aleluia. Só tem experiências assim, irmão, quem tem intimidade com o mestre. Oh, glória. Oh, glória. Presbítero Wesley, eu quero ter uma experiência com Jesus. Irmão, se humilha na oração. Vem para a campanha, vem para o culto de ensino, vem para a escola dominical e pede a Deus experiência que Deus vai te dar, irmãos. Aleluia. E João tem essa experiência. E agora numa ilha, aqui diria Satanás dizendo assim: eu joguei João para matar. João está lá na ilha, ele vai morrer. Mas não, mas Deus lá de cima está dizendo assim: João não vai morrer, porque tem uma promessa. E quem tem uma promessa não morre enquanto a promessa não se cumprir. Oh, glória. E João está dizendo: me jogaram na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Oh, glória. Me jogaram na ilha de Patmos porque por causa do testemunho de Jesus Cristo. Oh, glória. E agora João tem uma experiência com Deus, por quê? Porque agora ele cai em si. E até hoje, olha que interessante, se você for lá no local na ilha de Patmos hoje em dia, é um lugar histórico. E tem lá a marca, irmão, a marca. É como se tivesse a marca do rosto de João ali, do joelho onde ele dobrou. E ali tem uma frase escrita aqui: aqui foi o local onde Deus se manifestou para João. Oh, glória a Deus. É real, irmãos, o que nós pregamos aqui não é história. Homens perderam a sua vida por causa desta palavra, para que hoje ela estivesse aqui para nós e nós pregássemos e dizer: irmãos, valeu a pena João ter pregado o Evangelho, valeu a pena João ter sofrido o que sofreu. Para quê? Para que esta palavra viesse a nós e nós continuássemos fazendo a obra do Senhor e anunciando o Evangelho. Aleluia. Está próxima. Glória a Deus. E agora João, o próprio Deus João, que você vê, escreve no livro: e envia 7 igrejas. Oh, glória. As 7 igrejas, irmãos, aqui aponta para um temperamento de cada igreja. E hoje, se você for analisar a cada igreja, irmãos, a cada orientação, Deus se manifesta de uma forma diferente. Nós vamos encontrar aqui dentro dessas 7 igrejas que estavam dormindo, igrejas que estavam mortas, igrejas que estavam mornas, a igreja de Laodiceia. Mas Deus vai estabelecer uma ordenância, uma orientação para cada uma delas. Aleluia. Deus vai estabelecer críticas. Por quê? Porque a crítica de Deus é uma crítica construtiva. O que é uma crítica construtiva? Deus critica, Deus aponta o erro. Por quê? Porque Ele quer curar, Ele quer sarar a ferida, Ele quer restaurar a tua igreja. O Pai só exorta a igreja que Ele ama. Então agora, irmãos, nós vamos ver algumas críticas e algumas orientações para a igreja. Só que para a igreja de Filadélfia, irmãos, nós não vamos achar crítica ou glória. A igreja de Filadélfia é um exemplo da igreja do arrebatamento. A igreja de Filadélfia, irmão, é um exemplo da igreja de Cristo Jesus. Tudo já começa com o seu nome, Filadélfia, que significa fraternal. Oh, glória! Fraternal, irmãos, é o amor entre irmãos. Sabe o que eu aprendo aqui? A igreja do arrebatamento é uma igreja que tem amor entre os irmãos. Se eu não consigo demonstrar um amor pelo meu irmão, não tem como eu ser arrebatado, não tem como eu querer o céu, porque eu preciso amar o meu irmão. Glória a Deus. Independente das suas dificuldades, eu preciso amar o meu irmão. Você pode, de uma forma profética, olhar para esse irmão e dizer assim: meu irmão, eu preciso te amar. Oh, glória! Se eu fiz alguma coisa, já quero aproveitar a oportunidade e peço perdão. Mas eu te amo em Cristo Jesus. Que é isso, presbítero? Mas não é hipocrisia, não, irmãos. Nós vivemos o evangelho de amor, é um evangelho fraternal. É a igreja de Filadélfia. Glória a Deus.
fraternal não é só com palavras, mas também com atitude. E nós vamos encontrar neste homem um exemplo de atitudes. E toda a Bíblia Jesus vai dar lições. Lembra quando Pedro olhou para Cristo e disse: Cristo, eu te amo, meu Senhor. Aí por mais uma vez ele vai indagar dizendo: eu te amo, meu Senhor. E por mais uma vez ele vai dizer: eu te amo, meu Senhor. Aí Jesus vai dizer assim: tu me ama, Pedro, então prova do teu amor, vai apacentar as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, o amor não é só comprovado com palavras, mas o amor é comprovado com atitudes. Aquilo que o cantor disse aqui, ele chama de uma irmã que estava precisando de uma geladeira. Olha, minha irmã, eu estou precisando aqui, eu vou te abençoar. É isso, é atitude, irmãos. São coisas simples. Que seja depois de culto, minha irmã, eu vou te levar na tua casa. Eu senti de Deus, eu vou te abençoar, eu vou levar você lá na tua casa. São atitudes, irmãos, de preocupação com seus irmãos. Tem um irmão enfermo, eu procurar saber, orar por ele, interceder por ele. São atitudes de amor pelo nosso irmão. Porque a igreja de Filadélfia era uma igreja fraternal. Oh, glória! E você vai ver que o próprio Deus se apresenta para a igreja de Filadélfia. E o próprio Deus está dizendo aquilo que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Esse é o nosso Deus. A porta que Deus abre, só Ele pode fechar. E a porta que Ele fecha, só Ele pode abrir. Esse é o nosso Deus. E o nosso Deus aqui nesse versículo 7, irmãos, ele já começa a estabelecer os atributos exclusivos de Deus. E quais são, presbítero Wesley? Aqui eu aprendo dentro dessa carta a Filadélfia alguns atributos exclusivos de Deus. E quais são, presbítero Wesley? Aqui eu vejo o primeiro atributo de Deus exclusivo nesse texto, é a onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Deixe, presbítero Wesley, você vai ver no versículo de número 8, Deus dizendo: eu sei as tuas obras. Você vai ver Deus direcionando esta palavra para todas as igrejas. É Deus dizendo na sua onisciência: eu sei as tuas obras, eu sei de todas as coisas. Eu posso enganar o pastor Valquírio, eu posso enganar os obreiros aqui, mas quando acaba o culto, quando eu chego na minha casa, que eu tiro o paletó, tiro a gravata, que só eu e Deus na minha vida, Deus conhece a minha vida. Deus conhece, Deus sabe, e Deus, glória. E Deus está dizendo para a sua igreja: eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Deus conhece, irmãos, a sua vida espiritual. Deus conhece o seu grau de espiritualidade. E nós não podemos, eu falo isso, Espírito Santo, confundir grau de espiritualidade com dom. O dom que eu prego aqui não me salva, mas o dom que eu prego aqui salva quem me ouve. Mas a minha vida com Deus, Deus sabe. Oh, glória. aleluia. Deus conhece as tuas obras. Deus conhece você no teu quarto. Deus conhece você no teu trabalho. Deus conhece você na tua casa. Deus, na sua onisciência, conhece o teu coração. Oh, Espírito Santo. Não adianta, irmãos, queremos demonstrar alguma coisa para Deus, para o homem, porque Deus conhece. E tem muita gente por aí, isso aqui é meio um paradoxo, irmãos, é algo meio, vou dizer assim, meio burro. Tentar enganar Deus. Como que nós podemos enganar a Deus, aquele que é onisciente e sabe de todas as coisas? Como é que pode, irmãos? Nós queremos às vezes se esconder dentro de uma igreja. Irmãos, sabe qual é o maior medo?
isso que eu luto diariamente, irmãos. Aleluia. Dizendo: Jesus, tem misericórdia na minha vida, Jesus. Jesus, eu preciso orar mais. Jesus, eu preciso buscar mais. Jesus, eu sou pó, eu sou cinza. Jesus, o trabalho às vezes tenta me sufocar, mas eu preciso tirar um tempinho, Jesus. Jesus, eu estou cansado, a minha carne está cansada, mas eu preciso ir lá na igreja hoje. Eu preciso jejuar, Jesus. Eu preciso fazer algo para o Senhor. Eu preciso essa semana eu não consegui visitar um irmão, não consegui fazer uma doação para Deus. Eu fico agoniado porque eu sei que o céu é tomado à força. Eu sei que Deus conhece a minha vida. Oh, Espírito Santo. Não queira viver uma vida inteira dentro da igreja perdendo seu tempo. Não, esteja aqui, mas procure fazer o que você puder fazer para Deus. Oh glória! Então, se você tem saúde, tem força para vir na 7 campanha, não perca nenhuma campanha. Se você tem saúde, irmãos, prestando a consagração, venha na consagração. Se você tem força para ir na saída dos irmãos, das irmãs, vá na saída. Se você tem força para estar na oração da madrugada, na oração de segunda-feira, de terça, não importa o dia. Se você tem força para jejuar, jejua. Se você tem força de vir no estudo, fazer um curso teológico, faça. Enquanto você tiver força, enquanto você tiver vida, faça algo para Deus. Faça algo para Deus, porque a trombeta vai tocar e nós precisamos estar preparados. Quantos acreditam na volta do Senhor, irmãos? Você pode adorar o nome do Senhor. Precisamos fazer algo, irmãos. Precisamos. E agora você vai ver que Deus está dizendo: eu sei as tuas obras. Eis que eu pus diante de ti uma porta. Olha que interessante. O próprio Deus está dizendo: eis que eu pus diante de ti uma porta. Que eu aprendo aqui que a porta vem até nós. Quem abre a porta é Deus. Tem muita gente por aí, eu vou falar aqui com o Espírito Santo está me dizendo, tem muita gente por aí correndo atrás de porta. Deus está dizendo: fica tranquilo, porque quando eu abro a porta, eu coloco diante de você. Oh glória! Tem muita gente por aí correndo atrás de porta. Não, eu vou lá porque a porta está aberta. Eu vou aqui, eu vou lá, fica tranquilo, porque o próprio Deus está dizendo para a igreja do Senhor: eis que eu pus, eu coloco a porta na tua frente, fica tranquilo. Eu sou Deus que abre a porta e ninguém fecha. Eu sou Deus que abre e ninguém fecha. Aleluia. Cuidado com as portas que se abrem, viu? Porque nem toda porta aberta é Deus. Nem todo lugar por aí que a gente vê uma porta e alguém pregando o evangelho, significa que Deus está lá. Cuidado! Por quê? Porque a própria palavra de Deus anunciou: cuidado nos últimos dias. Haverão a muitos e enganarão a muitos. Irmãos, eu fui convidado para ir no batismo na igreja, uma pessoa da família. Eu não conhecia essa igreja, não vou falar por falta de ética. Eu fui nessa igreja, eu não coloquei roupa de obreiro, fiquei apaixonando que era escravo. Chegou o momento da Santa Ceia, irmãos, batismo foi coisa linda, aquela choradeira. Mas na hora da Santa Ceia eu me desesperei. Por quê? Porque começou a distribuir a Santa Ceia, e daqui a pouco o pastor da igreja falou assim: irmãos, a nossa Santa Ceia aqui é liberal, tá? Quem quiser participar aqui, todo mundo pode participar. As crianças podem vir, irmão, as crianças pegando o cálice da ceia. E eu falei assim: meu Deus, o que é isso, Jesus? É o corpo e o pão que representa a Santa Ceia. Porque eu aprendi que desde a minha infância, irmãos, a Santa Ceia é o melhor culto que o crente tem. Eu aprendi, irmãos, que os meus antepassados guardavam aquela roupa lá no guarda-roupa, aquele terno, e diziam assim: não, esse terno aqui eu não vou usar ele no dia de semana. Esse terno aqui, ele é para Santa Ceia. Essa roupa aqui é para Santa Ceia. Oh glória, é o melhor culto. Oh glória, Santa Ceia esse mês, eu vou consagrar esse mês todinho. Esse mês é jejum, esse mês é oração. Por quê? Porque eu vou participar da Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor. Mas sabe qual é a realidade que a gente vive hoje?
Aqui não, tá? Aqui não acontece isso. É só lá na minha igreja. O irmão chega, hoje eu quero, hoje é ceia minha, rapaz. Ele descobre que é ceia quando ele chega na igreja. Para você ver o descaso, irmão. Pastor, não sabia nem que era Santa Ceia. Pastor, é claro, tu vem na igreja, tu não participa, tu não se interessa. Mas eu estou trabalhando muito, mas tem um grupo da igreja. Aí ele olha a mensagem do grupo da igreja e nem vê. Às vezes está lá a mensagem, o anúncio. Mas vê se o grupo lá de brincadeira do trabalho se ele deixa de ver as mensagens. Sabe o que é isso? A gente dá mais fé as coisas da terra do que as coisas do céu. Nós temos mais compromisso as coisas da terra do que as coisas do reino do céu. Aí quando eu vejo isso, eu vejo que é o maior cumprimento, irmãos. Por quê? Mateus, o amor de muitos isso se esfria. Isso é o amor se esfriando. É uma igreja que já não tem mais reverência. Mas eu louvo a Deus que ainda tem os remanescentes. Aleluia. Que preservam esta palavra. Glória a Deus. Ainda tem um povo que gosta de escola bíblica dominical. Aqui tem, irmãos, sua glória. Ainda tem um povo que gosta de culto de ensino da palavra. Aqui tem, irmãos. Ainda tem um povo que gosta de Bíblia, que gosta de palavra, que gosta de aprender que o céu ainda é estreito, que larga a porta que leva à perdição, mas estreita é a porta que leva ao caminho do céu. Aleluia. E nós precisamos nos posicionar, irmãos. Chega a igreja a viver um período em que nós se escondemos, não se posicionamos, e muita coisa entrou e foi de goela abaixo. A gente teve que engolir. Mas hoje nós estamos num tempo que a igreja precisa se posicionar, irmãos. Enquanto se levantarem os falsos profetas por aí, enquanto se levantarem muitos tentando enganar, nós como igreja de Cristo precisamos levantar a bandeira do Evangelho e proteger e guardar a palavra de Deus, porque nós estamos calçados, irmãos, com a palavra de Deus. Cuidado. E agora a gente caminha para o final, irmãos. E agora você vai ver ele dizendo que ele colocou uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que interessante, irmãos. Ele está dizendo que a igreja de Filadélfia estava com pouca força. O que é isso, irmãos? Aqui fala da limitação humana. Nós ficamos fracos, irmãos. Por quê? Quer ver um detalhe? Fica sem orar, fica sem vir para a igreja, fica sem ler a Bíblia, você vai ficando fraco, irmãos. É por isso que o crente ele renova as baterias dele todo dia, irmãos. Não deu para ir na igreja, acorda de manhã, faz sua oração, faz a sua consagração lá no teu trabalho, que seja 5 minutos, irmãos, mas recarregue as suas baterias, porque o crente, ele fica fraco. O que mais fica fraco? As tribulações, as tristezas da vida. Aleluia. Enfermidades, lutas, provas, família, filhos, tudo isso de alguma maneira nos abala e nos deixa com pouca força. Não é que a gente está sem força, é pouca força, oh glória. Mas o interessante é que o recado é o quê? É não perder toda a força, mesmo que esteja pouca força, vem para a oração, oh glória. Mesmo que esteja pouca força, continua adorando a Jesus na tua casa. Mesmo que esteja pouca força, continua lendo a palavra. Mesmo que esteja pouca força, continua anunciando o Evangelho. Aleluia. Não nega o Evangelho de Cristo Jesus. E é isso que Deus está dizendo à igreja de Filadélfia. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Irmãos, o que eu aprendo aqui o que Paulo vai nos ensinar nas suas cartas, dizendo que há uma luta constante dentro de nós. E que luta é essa, presbítero Wesley? A luta da carne e o espírito anseia o que é contra a carne, e a carne anseia o que é contra o espírito, são opostos, e essa luta é diária, irmãos. Nós passamos porque nós somos seres humanos. A carne não quer orar, mas o espírito quer orar. A carne não quer vir para a igreja,
como se Cristo Jesus estivesse detalhando, dizendo: olha, na igreja de Filadélfia tinha irmãos que perderam entes queridos e estavam com pouca força. Na igreja de Filadélfia tinha mães que enterraram seus próprios filhos antes mesmo deles nascerem. Mas a igreja de Filadélfia, mesmo com todas essas lutas, mesmo com pouca força, não deixaram de orar, mesmo com pouca força, não deixaram de clamar. Oh, glória! E qual foi o principal da igreja de Filadélfia? Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Ah, o que eu aprendo em guardar a palavra. Apocalipse capítulo 1, versículo 3: bem-aventurado todo aquele que lê, que ouve e que guarda. Aleluia! Nós precisamos ler, nós precisamos ouvir e guardar a palavra em nosso coração. Para quê? Davi vai dizer: esconde a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Aleluia! Sabe qual foi o segredo da igreja de Filadélfia? Sabe por quê? Que mesmo com pouca força, ela não negou o nome? Porque ela guardou a palavra. Irmãos, você não tem noção o alicerce, a força que te dá, irmãos, quando você conhece essas escrituras. Por quê? Porque quando o crente tem conhecimento na palavra, quando o crente tem conhecimento, tudo que acontece por aí, ele já sabe. Não, na palavra de Deus está dizendo, tudo que está acontecendo e que vai acontecer está escrito, registrado aqui, irmãos. É um livro, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus que foi escrita por mais de 40 homens, mas não foi só 40 homens normais, foi 40 homens inspirados por Deus que escreveram essa Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo. É um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, mas é tão presente nos dias atuais. Por quê? Porque a palavra de Deus se renova a cada dia, se renova a cada dia, Aleluia! se renova a cada dia. Oh, Jesus! Às vezes os historiadores, os filósofos, os cientistas estão pesquisando: ah, eu descobri isso, sendo que a palavra de Deus já tinha informação há muito tempo. Glória a Deus! Palavra de Deus. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso aqui é importante. Não negue o nome de Cristo Jesus. Nós estamos vivendo uma época em que muito tem se apostado da fé. Muitos têm negado o nome do Senhor. Negado como, presbítero Wesley? Se envergonhado do teu trabalho. Deus tem dado a oportunidade de você falar e você tem se acovardado. Negar o nome de Cristo não é só como Pedro fez. A gente tem mania de pegar esse texto, né? Ah não, Pedro negou. Tu conhece o mestre? Não conheço. Tu conhece? Não conheço. Só que a gente esquece um detalhe dessa história. Quando eles chegam diante de Pedro, Pedro negou Jesus 3 vezes. Só que o interessante é que quando vão até Pedro falar com ele, porque ele negou Jesus 3 vezes, Pedro tinha 3 características que um servo de Deus tinha. Quando chegaram até Pedro, diziam assim: olha, você parece com ele, meu pai. Você fala igual ele. Aleluia! E você anda igual ele. Aleluia! Pedro pode até ter negado Jesus 3 vezes, mas ele tinha as marcas de um discípulo de Jesus. Mas Pedro se arrependeu tão grande, irmãos, que logo após esse episódio, em uma pregação, mais de 3.000 almas foram salvas para o reino de Deus. É como se Deus tivesse assim: Pedro, mesmo tendo pouca força, negaste o meu nome, mas depois se arrependeu. Glória. A natureza humana, irmãos, a gente peca. Mas nós não somos perfeitos, mas a diferença de nós do ímpio é que nós pecamos, nós erramos, mas nós não aceitamos. Nós somos pecadores inconformados, nós não nos conformamos. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz: não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos na renovação da palavra do vosso entendimento, irmão. Aleluia!
Deus tem importante o que você vai fazer daqui para frente. Aleluia. Porque tem muita gente que fica se martirizando. Eu fiz, eu aconteci, irmãos. Deus não está preocupado com o teu passado, Deus está preocupado com o teu futuro, irmãos. Porque o teu passado Deus já jogou no mar de esquecimento. O importante é daqui para frente. Daqui para frente, porque estamos nos últimos dias e precisamos fazer. É aqui, é agora. E eu digo isso em todas as pregações. Nós não temos mais tempo de se afastar. Nós não temos mais tempo, irmãos, de ficar fraco na fé, de se desviar no carnaval, jovem. Não tem mais tempo. A igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada. Nós teremos que estar preparados, porque a igreja do Senhor será levada, arrancada para morar na nova cidade, na cidade santa, da nova Jerusalém, a cidade prometida pelo nosso Senhor. Eis que vejo que venho sem demora. Guarda o que tens. O próprio Deus está dizendo: venho sem demora. Quer dizer o quê? Eu não vou demorar. Aí às vezes entra alguém e fala assim: olha, eu sigo a Jesus há mais de 60 anos, há mais de 50 anos eu escuto. Eu já ouvi isso, irmão. Presbítero falar isso, irmãos. Há mais de tantos anos ouvindo que Jesus vai voltar e Jesus não voltou. Ei, meu irmão, há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Se Jesus disse que vai voltar, é porque Ele vai voltar. Mas não é do nosso tempo, é do tempo de Deus. Tempo de Deus. Aleluia. Precisamos entender isso. Existem dois tempos: tempo Kairos e tempo Cronos. Tempo de Deus e tempo do homem. No teu tempo pode estar demorando, mas no tempo de Deus vai chegar na hora certa. Glória. Aleluia! Glória a Deus. Eis que vem sem demora. Não vou demorar. Deus está dizendo: não vou demorar. Está chegando o dia. Lá não haverá mais choro, oh glória. Lá não haverá mais enfermidade. Lá não haverá mais tristeza. Lá haverá alegria no Senhor, irmão. Sua glória. Aleluia. O céu, irmãos, é o nosso lugar. Nós somos de lágrimas. O próprio Cristo, quando foi ressuscitado ao terceiro dia, Ele se apresentou com aquele corpo, que é o corpo, irmãos, aquele corpo glorificado, é o corpo que nós vamos ter, irmãos. É o corpo que nós vamos ter, irmãos, para habitar na nova cidade santa. O nosso corpo é conhecido na teologia como tricotomista: corpo, alma e espírito. A alma, o corpo não sobrevive sem a alma e sem o espírito, mas o espírito e a alma sobrevivem sem o corpo. É por isso que quando algum servo de Deus, alguma pessoa morre em Cristo, o que vai para debaixo da terra é só o corpo, só a matéria, porque o espírito e a alma voltam para Cristo. E quem morreu em Cristo, presbítero Wesley, só para te comportar, é estar no lugar de descanso, é estar aguardando a volta de Cristo Jesus. E quando a volta de Cristo Jesus acontecer, irmãos, aqueles que morreram em Cristo, oh glória, aquele corpo, os ossos que está lá no cemitério, vai se levantar da sepultura, oh glória, vai receber um novo corpo, que é o corpo glorificado, que é o mesmo corpo em que Cristo Jesus, oh glória. Aleluia. E esse corpo glorificado, irmãos, é um corpo incorruptível, como Paulo vai dizer, um corpo que não se corrompe, que se revestirá de toda a incorruptibilidade. E esse corpo é um corpo preparado para habitar na nova Jerusalém, na cidade santa. Glória a Deus. Aquele dia que pessoas ficam curiosas, dizendo: como vai ser? Irmãos, é um mistério. É um mistério. Mas é bom. Paulo vai dizer, João vai dizer, eu encerro a minha oportunidade: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a tua fé, guarda o que você tem, irmãos. Não deixa Satanás roubar a tua alegria. Não deixa Satanás roubar
essa chama do Espírito Santo de Deus, essa alegria. Por quê? Porque nos últimos dias, Satanás, antigamente a gente via tanta pessoa manifestada, iluminada, a gente fala assim, parece que Deus parou de operar. Não, irmãos. O inimigo também se modernizou. Da mesma maneira que a igreja se modernizou, tecnologia, isso, aquilo, Satanás também se moderniza, irmãos. Agora ele participa do culto às vezes com a gente. Ele trabalha na mente. Ele trabalha na mente do crente. Ele coloca um espírito de depressão. O que mais você vê hoje em dia? Crentes com crise de ansiedade. São doenças psicossomáticas, são, irmãos. Mas o porquê da causa da doença é porque teve uma brecha. Por isso que nós precisamos fazer o nosso papel de igreja. Irmãos, tem pessoas que entram para aquela porta, irmãos, querendo um abraço, querendo uma palavra de consolo. E às vezes a gente passa perto do crente assim, ó, dá uma paz do Senhor, irmão. Perdemos aquela chama. Nós não podemos perder essa chama, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Paulo, quando nas suas viagens missionárias que ele pregava nos congressos, pregava para multidões. Mas sabe o que ele fazia depois? Ele ia de casa em casa, explicando aquilo que ele pregou. Hoje em dia o que a gente vê, os pregadores pregam, acabou de pregar, antes mesmo ele já sai pelo cantinho aqui, ó. Aí já está o carro ali estacionado, entra, não fala com ninguém. Por quê? É estrela. Os cantores, irmãos, às vezes tem irmãos que não dão um abraço, não, o pregador, o pastor, que admirou, mas não. Cadê o amor? Está tendo agora um congresso lá dos Gideões. Olha como que mudou, irmãos. Eu lembro que na minha adolescência eu fui para lá em 2004, 2006. Irmãos, era algo sobrenatural. Na época do pastor Cicinho. Irmãos, a gente andava naquelas ruas. A rua, a cidade de Camboriú era toda impactada. Eu andava assim, eu via aquele povo de crente assim, que estava lá, era uma missionária sendo usada por Deus em cura no meio da praça. Era coisa linda de se ver, irmãos. Os pastores, os pregadores do congresso, eles andavam na rua, irmãos, assim, ó. Eles tinham ali a sua fama, mas eles andavam na rua, abraçavam, tiravam foto com você. Hoje, você vai lá, você consegue ver eles longe, já sai por trás do hotel. Cadê o amor, irmãos? Cadê a graça? No céu vamos estar todo mundo junto, irmãos. No céu não vai ter área para os pastores famosos. Não, no céu é todo mundo junto. Aleluia. Glória. Não podemos perder o primeiro amor. Esse contato, irmãos, não perca. Mesmo que você veja uma grande parte perdendo, faça a sua parte. Viu um visitante? Levanta. Mesmo que às vezes o ombreiro não deu para levantar, mas você está aí pertinho, deu uma paz de Senhor. Diz para ele: foi bom te ver aqui nesta noite. Não perca essa chama. Amém, irmãos? Os irmãos possam ficar com esta palavra. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, até a volta de Cristo Jesus. Amém?